Olá pessoal, Vitor do Excel Core, e nesse quarto vídeo da nossa série sobre funções de pesquisa, nós vamos aprender sobre duas funções, a CoResp e a índice, que normalmente são utilizadas juntas. Eu tenho aqui na esquerda uma tabela com informações de código de cliente, nome de cliente, UF, telefone, data da última compra e valor da compra. E eu quero pesquisar um código de cliente aqui e quero saber qual linha esse código de cliente está. Então a gente pode usar a função CoResp. Então vamos supor aqui que eu quero pesquisar o cliente 432.047.513. Perceba aqui que eu já fiz uma formatação condicional para destacar esse cliente aqui. Então ele está na linha 8. Então como que eu posso retornar o número da linha com a função CoResp? Igual CoResp. O primeiro argumento da CoResp é o valor procurado. Eu quero encontrar o código de cliente. O segundo argumento é a matriz ou intervalo que eu estou procurando este valor. No caso, é este intervalo aqui da primeira coluna. E o último argumento é se eu quero uma correspondência exata, então se eu quero encontrar exatamente esse código de cliente aqui, ou um valor aproximado basta, ou no caso aqui, se é um valor menor basta, ou um valor maior. Eu quero a correspondência exata, então posso selecionar aqui o zero e dar um tab. E fecho parênteses. Então, está na linha 8, retornou certo, ok? Perceba que eu preciso que o intervalo seja exatamente na ordem aqui que eu incluí as linhas. Se eu começasse o intervalo aqui, por exemplo, ele ia retornar que o código do cliente procurado está na linha 3. 1, 2, 3. Ó, linha 3. Mas vou dar um Ctrl Z aqui, porque não é o que a gente quer. Ok, agora vamos ver como funciona a função índice. A função índice, eu tenho que selecionar um intervalo e que tem algum valor que eu quero trazer, retornar, e dizer qual linha está este valor. Por exemplo, eu quero trazer o nome do cliente referente ao código do cliente 432.047.513, que está na linha 8. Então, vamos montar essa função. Igual índice, índice. O valor que eu quero retornar está nesta coluna aqui, neste intervalo. E o segundo argumento, ponto e vírgula, é em qual linha está o valor que eu quero retornar. No caso aqui, eu quero retornar o nome Lorenzo, que está na linha 8. Então, posso diretamente colocar aqui 8 e o último argumento é opcional, o número da coluna. Vou fechar parênteses. Ok. Perceba que eu trago aqui o nome Lorenzo. E por que a função índice é tão utilizada com o CoResp? Porque perceba aqui que o CoResp me deixa procurar um código de cliente e retornar o número da linha que está o código de cliente. Então, como que eu poderia usar a CoResp nesse caso? Eu posso, por exemplo, aqui no lugar do 8, abrir a função CoResp. Então, eu coloco aqui CoResp. O valor procurado é este código de cliente. E a matriz que ele está é esse primeiro intervalo aqui com os códigos de cliente. E o próximo argumento é o tipo de correspondência que a gente já viu aqui. No caso, eu quero procurar exatamente esse código de cliente na primeira coluna. Correspondência exata, feche parênteses e dou um Enter. Olha que legal. Agora, se eu trocar o código de cliente aqui, por exemplo, eu quero procurar o código de cliente 495.593.003. Ele já troca automaticamente o nome aqui. Agora vamos voltar aqui para a função CoResp. No primeiro exemplo aqui, nós procuramos um valor na vertical, mas eu também posso procurar algum valor na horizontal. Então, eu quero retornar, por exemplo, qual que é o número da coluna que tem o nome do cliente. Então, vamos aqui procurar o nome cliente nesse intervalo aqui. Perceba aqui que já selecionei aqui e o cruzamento dos dois é exatamente o nome Mateus. Vamos lá. Então, CoResp, o valor procurado é o nome do cliente. E qual a matriz procurada? É no cabeçalho aqui da nossa tabela de dados. E o tipo de correspondência é exata. Feche parênteses, dou um Enter. Então, o nome de cliente está na coluna 2. Ó, deu certinho. Se eu quisesse procurar, por exemplo, o telefone, ele estaria na coluna 4. E aí, como que esta função CoResp aqui com um número da coluna pode ajudar a gente aqui no índice? Vamos reformular a função índice aqui. Então, índice. Agora, na matriz,
Vamos supor que eu possa querer retornar qualquer valor aqui dentro desta matriz, não só o nome do cliente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar a tabela de dados inteirinha, certo? Dou um ponto e vírgula. E aí, dentro desta intervalo de dados inteiro, qual que é o número da linha que eu quero retornar? Eu quero retornar a linha 12. Então, eu posso digitar 12 aqui e quero retornar o número de coluna. Qual o número de coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar a coluna 4. Coloco o 4 aqui, fecho parênteses, dou um Enter. Perceba que ele trouxe aqui exatamente este telefone. Só está na formatação diferente. Deixa eu copiar essa formatação aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar. Então, eu tenho aqui o telefone 12 993 18 7287. Perceba que aqui eu inputei os valores na mão, mas eu tenho exatamente esses valores aqui usando as funções corresp aqui em cima. Então, vamos fazer usando a função corresp para ficar mais flexível a forma. Então, vamos lá. Primeiro argumento aqui que eu quero arrumar é o número da linha. Vou usar a função corresp. O valor procurado é o código do cliente, neste intervalo de dados aqui, com o código de cliente, e eu quero a correspondência exata. O terceiro argumento é o número da coluna que está o valor que eu quero retornar. Então, posso usar a função corresp novamente. O valor procurado é o telefone, no nosso cabeçalho aqui de dados, e eu quero a correspondência exata. Fecho parênteses aqui da corresp, fecho parênteses também do índice. Pronto, agora tem aqui o valor de telefone, exatamente como a gente queria. E agora eu posso trocar aqui o código de cliente, então, por exemplo, 455 128 227, e ele já troca o número de telefone aqui. Também posso trocar o nome da coluna. Eu quero agora trazer o valor da última compra deste cliente aqui. Então, valor compra. Perceba que aqui está com a formatação errada, ruim de enxergar. Troquei a formatação, então tem exatamente o valor que a gente quer. Aqui, até então, a função procv conseguiria atender a gente, certo? Vou até fazer aqui embaixo para a gente ver. Igual procv, o valor procurado é o código do cliente, na matriz aqui de dados. E qual o índice de coluna que eu quero trazer? É a coluna 6, que está o valor de compra, certo? 6 e a correspondência exata. Então, eu tenho aqui exatamente o mesmo retorno da índice corresp. E, ainda, eu poderia até usar o corresp junto com a procv. Então, vamos lá. Procv, o valor procurado é este código de cliente, na matriz aqui de dados, e quero trazer o número da coluna que tem o valor de compra. Então, como a gente aprendeu, posso usar o corresp para trazer esse valor. Corresp, o valor procurado é o valor compra, no cabeçalho aqui da matriz, e o tipo de correspondência exata. Fecho aqui o parênteses da corresp, fecho o parênteses da procv. Continua trazendo o valor. Agora, ao trocar aqui o nome da coluna, por exemplo, eu quero trazer o nome cliente, ele automaticamente já traz aqui o nome de cliente tanto na fórmula do procv quanto na do índice. Agora, vamos supor que eu quero pesquisar as informações da tabela não mais pelo código do cliente, e sim pelo nome do cliente. Então, eu posso trocar aqui, colocar nome do cliente, que é o que eu quero pesquisar agora. Vou pesquisar pelo nome do cliente Kátia, por exemplo. E perceba que aqui deu erro na fórmula. Por quê? Eu estou pesquisando o nome Kátia nesse intervalo de dados aqui que tem o código do cliente. Então, eu tenho que trocar para cá o intervalo agora que eu procuro. Então, ok, está na linha 5. Linha 5, ok. Agora, no índice aqui, vamos reformular. Vamos lá, índice. Quero procurar nesse intervalo de dados. Vou travar a referência. No número da linha que está o nome Kátia, que é a linha 5, vou abrir o corresp. O valor procurado é o nome Kátia. Na matriz procurada, onde tem o nome Kátia, nesse intervalo de dados, vou travar a referência para ficar absoluta, correspondência exata. E por último, qual que é o nome da coluna com a informação que eu quero trazer. No caso aqui está o nome do cliente ainda, mas depois a gente troca. Corresp, o valor procurado é o nome do cliente. Neste intervalo de dados aqui do cabeçalho, travo a referência e correspondência exata. Fecho parênteses,
e estou retornando Kátia, porque eu estou procurando Kátia e estou pedindo para retornar o próprio nome do cliente. Mas vamos supor que agora eu quero retornar o código do cliente. Então aqui, vamos ajustar a formatação. O código do cliente Kátia é o 310.780.827, exatamente como está aqui. Agora vamos olhar o que aconteceu com a nossa função procv. Eu tenho aqui o retorno de um erro aqui. Vou apertar F2 e eu estou procurando o nome Kátia exatamente na primeira coluna, que é onde tem o código do cliente. Para que eu conseguisse achar o nome Kátia nesse intervalo de dados, eu teria que arrastar esse intervalo para cá. Aí sim eu conseguiria encontrar o nome Kátia aqui. Mas eu quero retornar o código de cliente, que é um valor que está à esquerda do nome do cliente. E isso a função procv não nos consegue ajudar. Então eu não consigo retornar um valor que está à esquerda do valor procurado. Então essa é um ponto negativo aqui da procv e um ponto positivo aqui do índice corresp, que eu consigo retornar valores tanto à esquerda quanto à direita do valor procurado. Então eu vou deletar essa função aqui do procv, vou deletar essa aqui. Agora, para finalizar nossa aula, vamos trazer algumas informações aqui do cliente Kátia. Vamos usar a função índice corresp da forma que aprendemos para trazer. Então, igual índice, eu quero procurar os valores aqui nessa matriz de dados, vou apertar F4 para ficar a referência absoluta. O número da linha que eu quero trazer é o referente ao nome Kátia, então vou usar o corresp, o valor procurado é a Kátia, no intervalo de dados que contém o nome do cliente, esse intervalo aqui. Vou trazer a referência absoluta tanto para o nome quanto para o intervalo onde eu estou procurando o valor, para que eu possa arrastar essa fórmula aqui para baixo, ponto e vírgula, quero a correspondência exata. Por último, no nosso último argumento aqui, eu quero indicar em qual coluna está o valor que eu quero trazer, que no caso é o nome do cliente mesmo. Corresp, valor procurado, nome de cliente, na nossa matriz aqui de dados, no cabeçalho, travo aqui com F4 e quero a correspondência exata. Correspondência exata, 0, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, Enter. Então, o nome de cliente, ok. E agora eu quero trazer essas informações aqui de baixo. Se eu arrastar aqui a fórmula, perceba que eu copio exatamente o formato que está aqui nessa primeira coluna aqui, nessa primeira célula. E eu trago este formato aqui para as referências aqui embaixo. Para que isso não aconteça, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl V aqui neste nome e eu quero colar só as fórmulas aqui nesse valor, mantendo a formatação que a célula já tem. Como eu posso fazer isso? Eu posso apertar Ctrl Alt V, que vai aparecer essa telinha aqui de colar especial, ou eu posso vir aqui em colar especial. Perceba que aqui ó, eu já tenho o atalho Ctrl Alt V também indicado aqui. Então, aperto colar especial e eu quero colar somente as fórmulas. Eu não quero colar tudo, que é exatamente o formato, mas também as fórmulas. Então, eu vou colar só as fórmulas aqui, dar um OK. Perceba agora que eu mantive a formatação. Então, a data está OK, o valor está OK. Vamos validar aqui se as informações estão corretas. Vou destacar essa linha. Então, o nome é Kátia, o F é DF, então aqui eu tenho o telefone 5997, 5997 e assim por diante. Todos os valores estão corretos. Então, pessoal, aqui a gente fez a comparação tanto da procv com o índice corresp. Eu particularmente gosto mais do índice corresp pela flexibilidade de eu conseguir procurar valores e trazer valores tanto à esquerda, à direita do valor procurado, quando no procv eu só consigo trazer valores à direita do valor procurado, e também aprendemos sobre a função índice corresp. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho aqui e se inscreva no canal para que vocês possam acompanhar os novos vídeos aqui da nossa série Funções de Pesquisa. Se você ficou interessado também em como a gente fez a formatação condicional aqui para grifar e destacar o nome do código do cliente procurado e o destacamento aqui também do cabeçalho e o cruzamento entre os dois, eu vou deixar aqui um vídeo no canal também explicando como é que eu fiz essa formatação condicional, ok? Vou deixar o link aqui em cima. Então, por hoje é isso, pessoal. Um abraço.